Opa, e aí? Hoje eu vou falar de um jogo incrível da Rockstar, Max Payne. Esse jogo que revolucionou os videogames quando foi lançado. E primeiro eu vou falar de algumas curiosidades. Uma das primeiras curiosidades sobre o jogo Max Payne é que o rosto do protagonista foi baseado no do próprio escritor da história, Sam Lake. Uma coisa meio louca também é a contagem de mortes que acontecem durante a campanha. Max elimina cerca de 661 inimigos ao longo da campanha principal. Uma das outras coisas loucas também é que em um universo compartilhado, mas que não é oficial, mas foi considerado pelo estúdio, Max Payne e Alan Wake se passam no mesmo universo que foi criado pela produtora Remedy. Inclusive, em uma das cenas de Alan Wake traz a possível morte de Max Payne em uma tragédia. Max Payne se passa em Nova York durante a pior nevada do século, e mesmo assim ele continua lutando por justiça para sua própria vida, descobrindo inúmeros corruptos durante a sua jornada. Depois da famosa frase de Max, "Todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado." ele relembra de tudo que passou para chegar ali. Assim, chegando no começo da história, Max chega em casa. Ele vivia o sonho americano. Tinha um emprego, era casado, tinha uma filha, era um homem bem-sucedido. Mas quando ele chega em casa, ele percebe que a casa está totalmente bagunçada, móveis fora do lugar e um ar estranho pela casa. Algo ali realmente não estava certo. Depois de 3 anos, Max se infiltrou na família Punchinello e agora ele trabalhava diretamente para os chefes da organização. Em outubro de 2001, Max recebe uma mensagem de Bebê, seu amigo, o qual ia lhe ajudar a acabar com o sistema de drogas. Na mensagem dizia que Max deveria encontrar seu amigo Bebê no metrô. Assim que Max chega no metrô, ele percebe que tem algo de errado. Ele encontra um corpo de um policial. Max encontra alguns membros da família Punchinello e trava uma batalha com eles, assim matando os membros e encontrando seu amigo Alex, que é morto na sua frente por um tiro nas costas. Max sai do metrô e decide ir ao hotel onde ficava Jack Lupino. Quando ele chega no hotel, ele encontra os irmãos Finito, Joey e Vigílio. Max pergunta onde estava Lupino e os irmãos não falaram muita coisa, apenas mandaram dizer adeus. E assim Max descobre que o seu disfarce tinha sido descoberto. Depois de derrotar os irmãos Finito, Max vê um noticiário na TV, onde nesse noticiário dizia que Max Payne era o responsável pela morte de Alex no metrô. E agora Max estava sendo procurado pela polícia de Nova York. Max entra no prédio da família e recebe um telefonema de um cara chamado Alfred. O telefonema dizia que Max deveria sair do prédio porque a polícia estava chegando. A polícia chega no prédio e o capitão da polícia, Jim Bravura, pede para que Max se renda. Max tenta subir as escadas para chegar no escritório, mas está bloqueada. Mesmo assim, ele consegue achar uma rota alternativa. Max entra numa sala e encontra Vincent. Ele é um dos chefes da família, mas ele só fica mais na parte dos negócios. Mesmo assim, Max e ele trocam um tiro. Max atinge Vincent, mas ele consegue fugir. Max encontra uma carta e nessa carta dizia o quanto Lupino era totalmente perturbado. Lupino já tinha até mesmo atirado em um dos seus capangas só para ver os miolos dele na parede. Max consegue chegar num prédio onde Vincent estava, trocando tiro com um monte de capangas. Depois disso, Vincent e Max trocam tiro mais uma vez e dessa vez Max acerta ele de novo. Só que a intenção de Max não era matá-lo, e sim descobrir aonde estava Lupino. E assim Vincent dá uma informação que Lupino poderia estar numa boate, onde ficava o esquema de droga. Chegando lá, Max descobre que Lupino mexia até com rituais satânicos, e lá ele finalmente encontra Jack Lupino. Jack era um louco viciado na droga Valkyria. Max e Jack trocam tiro e Max consegue matá-lo. E do nada, aparece uma mulher misteriosa dizendo que Max havia matado o cara errado. O nome da mulher misteriosa era Mona Sachs.
e ela era uma assassina de aluguel contratada para matar Ângelo Punchinello. Mona pede a Max para eles se juntarem, porque assim as coisas ficariam mais fáceis, até porque eles tinham inimigos em comum. Mona oferece um drink para Max, mas o drink estava com sonífero, fazendo assim Max desmaiar e acordar com um cara o interrogando. Max consegue se soltar e ele percebe que estava no porão de Jack Lupino. Seguindo mais em frente, ele consegue matar o cara que estava o interrogando e descobre que ele foi mandado por Ângelo para torturá-lo. Do lado de fora, Max encontra um cara chamado Vladimir Len. Basicamente, ele é um dos chefes da máfia russa que estava travando uma guerra com a família Punchinello e pede para Max matar Boris. Boris era um integrante da máfia russa, mas que virou traidor por dinheiro. Boris tinha roubado um navio cheio de armas da máfia russa e Vladimir disse que se Max o matasse, a máfia ajudaria ele a derrotar a família Punchinello. Max aceita a missão, vai até o navio, passa muita dificuldade. Tinha muitos capangas lá fortemente armados, mas consegue matar Boris, e assim agora ele tinha uma aliança com a máfia russa. Ângelo, que era líder do tráfico de Nova York, se casou com Lisa, irmã de Mona Sachs. Ângelo espancava Lisa todo dia, assim fazendo Mona Sachs virar sua inimiga. Max chega em um dos quartos da mansão e encontra o corpo de Lisa numa cama. Ângelo tinha a matado. Max mata o trio de guardas-costas, coisa que não é fácil. Max consegue entrar no escritório de Ângelo e lá eles discutem verbalmente. Mas entraram 3 assassinos no escritório e mataram Ângelo. Max acaba caindo numa emboscada e descobre que Nicole é na verdade uma das principais pessoas responsáveis pela droga. Ela trabalha numa empresa farmacêutica e distribui a droga. Max recebe uma dose alta da droga Valkyria, mas consegue sobreviver, e escuta Nicole falando sobre um local chamado Cold Steel. Max alucina muito por causa da droga, e uma de suas alucinações ele percebe como se fosse uma casa pegando fogo, remetendo ao dia que ele perdeu a mulher dele. Max consegue chegar no local e mata alguns capangas. Capangas esses que tentaram destruir todas as provas enquanto Max estava lá dentro, mas não conseguiram. Max descobre tudo sobre a droga Valkyria. E uma das suas coisas é que a droga Valkyria inicialmente foi feita por militares para ser utilizada em soldados, para que eles ficassem mais fortes, aumentassem sua coragem. Mas a droga tinha um efeito muito negativo, como tontura, e fazia os soldados ficarem extremamente violentos. Depois de alguns dias, Max recebe um telefonema de Bebê para eles se encontrarem. E assim Max descobre que Bebê era um traidor e que ele tinha falado sobre o seu disfarce. Assim eles trocaram um tiro no estacionamento e Max conseguiu matá-lo. Lembra do Alfred, aquele carinha que a gente falou lá no começo? Então, ele descobriu os planos de Nicole e ligou para Max falando tudo e tentando avisá-lo. Alfred pede para Max que a mate Nicole e em troca o Alfred faria que as acusações de Max nunca tivessem existido. A Nicole quer dominar toda a cidade com a droga e ela tem entre aspas aprovação para fazer isso, porque o governo não pode intervir, porque se intervirem ela vai expor o governo, pois os militares e o próprio governo têm envolvimento com a droga. Max entra no prédio de Nicole matando um monte de capangas. E assim, Max entra em um elevador e nesse elevador ele dá de cara com quem? Meus amigos, Mona Sachs. Mas de repente aparecem uns capangas e atiram em Mona. E ela cai ao lado de Max. Max consegue matar todos os capangas, mas quando ele volta para o elevador, o corpo de Mona havia sumido. Max encontra Nicole. Nicole fala que a esposa de Max deveria morrer, pois ela sabia de algumas informações valiosas sobre a droga, então mandou alguns viciados matarem ela. Max, sabendo de tudo, ele só tinha visão para uma coisa agora: matar Nicole. Max chega no topo do prédio e vê Nicole entrando dentro de um helicóptero para fugir, mas ela não estava conseguindo fugir pois a ventania estava muito forte. Com uma arma de precisão, Max conseguiu destruir alguns cabos de sustentação da torre, fazendo assim a torre cair em cima do helicóptero, fazendo ele explodir e matando Nicole.
e assim Max teria sua vingança concluída. E é isso, galera. Basicamente eu contei para vocês o enredo de Max Payne, né? A história bem por cima. A história por cima é essa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se vocês tiverem gostado, vocês podem deixar o like aí, né? E se inscrever também, porque esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para fazer. Mas é isso. Valeu e até o próximo vídeo.